Ainda era madrugada quando as equipes começaram a deixar o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, o DENARC, no centro de São Paulo. É a Operação Meridiana, que tem como objetivo combater a distribuição de drogas e prender traficantes ligados ao PCC, a maior facção criminosa em atuação no país. Estamos na Marginal Pinheiros, seguindo o sentido Zona Sul de São Paulo, porque é nessa região que serão cumpridos os 25 mandados de prisão temporária dessa operação, resultado de uma investigação que começou há 4 meses pelo delegado da Terceira DISE do DENARC, o Dr. Wagner Carrasco, a partir do momento em que um desses integrantes, Edilson, conhecido como Pernambuco, foi identificado pela polícia. Este é o organograma montado pela polícia. Aqui, Pernambuco, que deu início a toda a investigação, está abaixo dos líderes da organização, apontados como resumo. Gabriel, Guilherme, Neymar e Xing são os cabeças, aqueles que recebem as drogas compradas pelo PCC. Depois do resumo, vem aqueles que se enquadram na denominação final. São os gerentes que recebem o entorpecente bruto e distribuem para os centros de produção. Os chamados geral controlam a distribuição das drogas para os pontos de venda, mais conhecidos como biqueiras. A entrega é feita pelos boys, que na verdade são mulheres. Os operacionais têm o papel de fiscalizar as biqueiras. Nós estamos na altura do número 10.500 da estrada do M-Boi Mirim, Zona Sul de São Paulo, os policiais aqui posicionados. O Dr. Wagner Carrasco, ele já subiu nesse imóvel com alguns policiais. Eles estão aqui para cumprir um dos mandados de prisão. Eles procuram pela Scarlett. A Scarlett, nessa organização criminosa, nesse cronograma, ela aparece na função de boy. Ela e outras mulheres consideradas boy têm a seguinte função: são elas que levam as drogas para as biqueiras das comunidades onde os entorpecentes serão comercializados. São mulheres escolhidas para essa função específica de boy justamente porque elas não chamam a atenção e acabam passando, conseguem circular, portando droga com mais facilidade. Mas a criminosa conseguiu escapar. Não, ela não foi encontrada, mas nós temos equipes em outros locais cumprindo outros mandados de busca para apresentação lá no DENARC. Chama a atenção um grande número de mulheres envolvidas nessa organização? Sim, essa questão do número de mulheres envolvidas, com certeza eles arregimentam essas pessoas, haja vista que passa mais despercebido por serem do sexo feminino, com certeza. Ao todo, 4 mulheres integrantes da organização criminosa foram encontradas e presas em outros pontos da Zona Sul. Além delas, outros 3 traficantes. Foi por meio de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça que os policiais da Terceira DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes do DENARC, conseguiram monitorar e catalogar os mais de 50 integrantes desta organização criminosa ligada ao PCC. O grupo é responsável pelo abastecimento de drogas da Zona Sul de São Paulo. Gerencia 3 centros de produção, 1 de distribuição e 30 pontos de venda, as famosas biqueiras. Um dos centros de distribuição foi estourado hoje, durante a Operação Meridiana. A gente acabou de chegar aqui no extremo da Zona Sul de São Paulo, região do Grajaú. Os policiais aqui do DENARC já posicionados, eles acabaram de efetuar uma prisão. Vulgo Pom, ele está aqui já na viatura. Essa aqui é a casa dele, a gente vai entrar porque lá dentro foi encontrada uma grande quantidade de droga. Segundo o organograma da polícia dessa investigação, o Pom, ele é responsável pela produção. Ele recebe a droga aqui dentro, ele prepara todo o entorpecente para poder distribuir para a comunidade. Agora nós vamos entrar aqui para mostrar o que a polícia acabou de encontrar. Mota, vem comigo. O Dr. Wagner, explica pra gente o que foi encontrado aqui na casa do Pom e quem é o Pom. Nós conseguimos verificar que ele era um dos indivíduos que ele produzia a droga para depois submeter essa droga ao centro de distribuição e posteriormente do centro de distribuição essa droga ser levada aos pontos de venda de droga, que são as biqueiras. Aqui nós temos algumas anotações do tráfico. Temos os Eppendorfs aqui, esses de tamanho maior, que cabem em torno aí de 5 gramas de cocaína. Uns Eppendorfs ali de tamanho menor, que com cerca de... que deve caber em torno de 1,5 grama, mais ou menos, de cocaína dentro. Além dos petrechos ali,
que eles utilizam então para a produção, e alguns dos Eppendorfs que estão produzidos já um pouco de cocaína também. Pon, o responsável por esse centro de distribuição, foi um dos últimos a ter a prisão temporária decretada pela Justiça. Assim como ele, outras peças importantes da organização criminosa também foram presas hoje. Temos também a loira que trabalhava no centro de distribuição. A loira era uma pessoa extremamente importante dentro da organização, porque por ela passava todas as questões relacionadas ao destino das drogas. Então ela que arregimentava todas as boys, e ela dava as missões para que elas fossem buscar a droga em determinado local e levar essa droga em determinado local. Dos 25 mandados de prisão, 8 foram cumpridos. Já este casal foi detido para averiguação. Eles são pais de um dos traficantes procurados na operação. O suspeito não foi encontrado, mas na casa deles havia uma arma. Uma grande quantidade de droga e de materiais usados no preparo dos entorpecentes foi apreendida. Estes vídeos foram gravados pelos policiais do DENARC dias antes, em outras ações da mesma operação, que resultaram nas prisões dos primeiros envolvidos no esquema criminoso. Nós já podemos estimar aí em torno de uns 50 quilos de droga, porém nós ainda temos que contabilizar corretamente, tendo em vista o andamento da operação.